Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho e sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Então, na aula de hoje, nós vamos finalizar a nossa bonequinha Bia, que é essa lindeza que está aqui atrás. Para quem não assistiu a aula 1, eu vou deixar o link aqui na descrição. Assistam e continuem aqui na aula 2 para vocês finalizarem essa bonequinha linda. Então, se você gostar do vídeo, não deixe de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like e deixar um comentário de sugestão, se você gostou, se você não gostou, para que o nosso conteúdo melhore a cada dia mais. Então, chega de papear, bora feltrar! Vamos começar pela franjinha da bonequinha. A franja vai ter esse detalhezinho que vai estar desenhado lá no molde para vocês. E nós vamos vazar esse desenho com a tesoura. Aqui eu vou fazer o processo inteiro só para vocês verem que é bem simples. Aqui, se você tiver uma tesourinha de precisão, ela ajuda, mas eu tô cortando com a tesoura comum para vocês verem que é possível fazer sem a tesourinha de precisão. Para fazer o fundo da franja, você vai recortar um retalhozinho de feltro na cor escolhida e nós vamos usar aqui a cola de silicone fria para fazer essa aplicação. Então, vá aplicando a cola bem rente ali ao recorte que foi feito. É importante que essa cola pegue bem ali na bordinha do recorte. Só cuidado para que essa cola não vaze, tá bom? E agora é só posicionar a franjinha no retalho de feltro. Aqui você vai aplicar a cola também do outro lado da franja. Enquanto a franja seca, vamos fazer a parte de trás do cabelo, que é a mesma coisa da franjinha. A única diferença aqui é que você vai estar trabalhando com uma peça maior e com mais recortes, então é preciso tomar cuidado na aplicação da cola. Você poderia substituir tanto na franja quanto aqui no cabelinho da parte de trás pelo papel termocolante, se você tiver aí à disposição para trabalhar. Mas aqui eu quis trazer a cola de silicone fria para mostrar que é possível você fazer sem o termocolante. Aqui o segredo é você ir fazendo aos poucos, né? E colocando a cola de partes em parte nos recortes e ir colando. É isso que vai dar a diferença aí no acabamento de vocês. E uma parte importante é vocês aguardarem a secagem total dessa cola de silicone fria, tanto lá da franjinha quanto desse cabelinho. Você vai deixar eles descansando e vai adiantando os outros processos enquanto a cola seca. Para dar uma estrutura nesse cabelo, aqui eu vou usar a manta R1 e vou aplicar o cabelinho com a cola de silicone fria. Em seguida, é só recortar o excesso de manta que está em volta do cabelo. Reserve essa parte e agora vamos trabalhar a cabeça da nossa boneca. Então aqui eu vou fazer a marcação do rostinho utilizando o molde. Você pode furar lá a marcação com a agulha e fazer aqui os pontinhos com a caneta fantasminha. Os olhinhos e a boquinha é necessário que você marque agora no início. A sobrancelha e o cílio você pode marcar depois. A boquinha eu vou bordar aqui com um pontinho atrás. E já vou apagar a caneta com a ponta da pistola de cola quente. Para dar um efeito mais bonito na cabeça, eu gosto de trabalhar essa separação das orelhas nas minhas peças. Então aqui você vai fazer um pontinho alinhavo simples, só para separar essa orelhinha. O acabamento ele fica bem mais natural depois do enchimento. Então aqui você vai fazendo o pontinho e eu vou mostrar para vocês só como eu faço o arremate por dentro da peça. Então, é só para esse nozinho não ficar aparente mesmo, você joga a linha ali para dentro da orelha e faz o arremate pela parte de dentro. Agora, nossa franjinha ela já secou. Reparem que a parte de baixo ali do outro lado da franja também está colado. E vamos recortar o excesso do feltro do fundo. Olha só, então a parte de baixo ó, tá bem coladinha. A parte de cima você também pode aplicar um pouquinho de cola.
Agora, para fixar na cabeça, eu vou passar a cola de silicone bem rente ali na parte de baixo, sempre tomando cuidado para a cola não vazar. E vamos posicionar ali na testa da bonequinha. Pressione essa cola para que ela adira bem o feltro. E vamos aproveitar para aplicar o cabelinho também na parte de trás. E nós vamos deixar essa cola secar bem antes de mexer na cabeça novamente. Enquanto isso, vamos fazer a parte de trás do cabelo, recortando o excesso do feltro de fundo, juntando as partes e fazendo ponto caseado em volta. Aqui, para que a peça fique bem acabadinha, eu vou proteger com tecidinho de algodão e vou passar o ferro em temperatura baixa, só para poder dar uma esticadinha no feltro. Agora vamos fazer a cabeça. Você vai começar o caseado pela parte de cima, vai trocar a linha como fizemos lá no corpinho, vai continuar o caseado e deixar a abertura na parte de cima para o enchimento. E aqui a técnica do enchimento é a mesma que eu mostrei para vocês lá no corpinho. Você vai começar enchendo sempre pelas laterais, empurrando a fibra contra a costura, até ficar tudo bem cheinho e depois preenche o meio da peça. Para que o acabamento de cima fique bonito, você vai fechando a peça aos poucos e vai enchendo. Então, vá fechando aos pouquinhos e vai enchendo. Tivemos um pequeno problema técnico com a câmera, ela parou de filmar nessa parte, mas eu vou mostrar para vocês. Depois que eu fechei toda a parte de cima da cabeça, eu fui ajeitando a fibra com a agulha, desse jeito que eu estou mostrando aí para vocês, puxando ela para próximo da costura. E em seguida colei a tiara da bonequinha, de uma pontinha do cabelo até a outra. Use a cola quente nesse processo. Recorte as pontinhas da tiara caso seja necessário. E em seguida, para dar um acabamento mais bonito, eu protegi a peça com um tecido de algodão e passei o ferro em temperatura baixa, o que vai garantir que fique bem lisinho o topo da cabeça e a aplicação da tiara. Agora vamos unir a cabeça ao corpinho. Então, para isso, você vai medir a altura certinha pela parte de trás e vai marcar com a caneta fantasminha. Então, nós vamos fazer uma abertura com a tesoura e reparem que essa abertura eu vou fazer menor do que a marcação, tá bom? Isso vai garantir com que o pescoço entre bem justinho na peça e o acabamento fique bem bonito. Abra caminho na fibra com a tesoura. Em seguida, aplique uma quantidade generosa de cola quente lá na abertura. Aqui você pode caprichar. Agora, posicione o pescoço na altura desejada e pressione até essa cola secar totalmente. Limpe bem o bico da pistola de cola quente para que ela não suje a sua peça. E aplique a cola quente na parte da frente entre o pescoço e o rostinho e pressione até essa cola secar totalmente. Essa parte é muito importante para garantir um acabamento bonito na sua peça. Aqui eu já vou aproveitar para apagar o risquinho de caneta com a pistola de cola quente. E vamos fazer a profundidade dos olhos utilizando aquela marcação que fizemos lá no início. Então aqui é bem simples, você vai fazer o pontinho alinhavo em volta desse risco. Então, conforme você for fazendo o pontinho, você vai puxando um pouquinho essa linha. E daí você vai repetir o processo do outro lado, o resultado será esse. Arremate a sua linha na parte de trás. Lembre de apagar a caneta fantasminha do olhinho e agora vamos fazer a colagem. Aqui eu vou usar 2 recortes de feltro preto, isso vai estar lá no molde para vocês. E para fixar no roxinho eu vou utilizar a cola de silicone fria. Agora vamos fazer a marcação da sobrancelha e dos cílios. Eu utilizo linha comum mesmo de costura dupla na agulha. E aqui é bem simples, nós vamos usar pontos únicos para fazer a marcação dessas partes. Conforme eu disse lá no início, você pode deixar para fazer essa marcação depois do olhinho aplicado. Eu inclusive acho até mais fácil,
porque você vai saber certinho a posição que vai ficar o cílio e a sobrancelha. E depois é só repetir o processo do outro lado e fazer o arremate da linha. Finalizada essa parte, agora vamos colar o cabelinho da parte de trás que ficou solto. Agora vamos posicionar as perninhas. Aqui você vai encaixar as perninhas dentro do shortinho. Se você preferir, você pode costurar esse shortinho depois das pernas colocadas ali, costurar o shortinho direto no corpo, mas eu acho mais trabalhoso. Aplique a cola quente na pontinha das perninhas e posicione no corpinho e pressione até essa cola secar totalmente. E agora, para estabilizar a bonequinha, nós vamos fazer o ponto invisível em volta da perna ali, unindo ao corpo. Muita atenção na hora de fazer esse pontinho, você precisa fazer a mesma altura dos dois lados para que não dê desnível na hora da bonequinha ficar de pé. Você vai passar essa costura 2 vezes em volta de cada perninha. Prontinho! Agora vamos posicionar o shortinho. Então você vai levantar esse shortinho, vai encaixar bem na sua bonequinha. E agora nós vamos fazer uma costurinha com ponto alinhavo na borda do shortinho. Você vai pegar tanto o shortinho quanto o corpinho da boneca para poder fixar esse shortinho no lugar. Esse é o mesmo processo que nós vamos usar lá nas saias para prendê-las ao corpinho. Para fazer o detalhe da barrinha, eu vou marcar ali um dedinho e vou fazer um pontinho alinhavo em volta de toda essa barrinha a partir da marcação. Feito isso, puxa a linha para franzir e puxa essa barrinha para a parte de cima. Dê um pequeno pontinho para poder travar essa linha. E para segurar esse franzido no lugar, passe com a agulha através da perninha para a parte de trás da bermuda e dê 2 pontinhos ou um pontinho de arremate para poder cortar essa linha. Depois é só repetir o mesmo processo do outro lado. Posicione a sainha de baixo no corpinho e dê alguns pontinhos na parte de trás para travar a linha. Então aqui você vai posicionar, vai puxar a linha para segurar o tanto que for necessário na cintura e vai travar a linha na parte de trás. Depois de ajustar tudo certinho, vamos prender essa saia no corpinho. Então aqui nós vamos fazer aquele mesmo processinho da bermuda. Você vai fazendo pontinhos, pegando tanto a saia quanto o corpinho da boneca. Isso vai garantir que a sainha fique no lugar e não fique se movimentando. Faça toda a volta e arremate a linha na parte de trás. E para juntar essas duas partes que ficaram abertas, eu vou usar aqui a cola quente. Agora vamos posicionar a sainha de cima, que é o mesmo processo da saia de baixo. Você vai ajeitar a sua saia, posicionar no corpinho da boneca, vai puxar a linha para que a saia fique ajustada no corpinho e vai dar os pontinhos ali na parte de trás para poder travar a linha. E depois é só seguir os mesmos passos que foram feitos ali na sainha de baixo. Passar os pontinhos em volta da cintura para poder segurar e colar as duas partezinhas de trás que ficaram abertas.
Para fazer o acabamento da cintura, nós vamos usar uma tira de feltro que vai estar lá no molde para vocês. Aplique a cola em um dos lados e dobre a bordinha até o meio, mais ou menos. E daí você vai repetir o processo do outro lado, lembrando de dobrar a bordinha somente até o meio. Depois de finalizar, você vai ter uma tira com acabamento dos dois lados. E agora é só colar em volta da cinturinha da boneca. Vá colando aos pouquinhos para não correr o risco da cola manchar a sua peça. Para dar um acabamento bonito na parte de trás, eu vou fazer um lacinho. Você pode comprar desses lacinhos feitos ou fazer dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu deixei a medida dessa tira de feltro lá no molde para vocês também, tá bom? O processo é bem simples, você vai fazer uma espécie de E, cruzando ali as pontinhas, e vai passar uma costurinha no meio ali desse Ezinho, tá bom? Aqui você pode fazer o pontinho alinhável. Depois de fazer o pontinho, você vai puxar essa linha e vai dar algumas voltinhas em volta desse centro. E dê um pontinho de arremate na parte de trás. Agora é só acertar as pontinhas para que o acabamento fique bonito. Para dar mais um charme nesse lacinho, eu vou colar aqui uma meia pérola. Você pode utilizar aqui a cola quente se você preferir, tá bom? Finalize colando o lacinho na parte de trás da bonequinha. Agora vamos colar os bracinhos, que é bem simples, você vai ver a altura que você quer e vai aplicar a cola ali na manguinha. Posicione no corpinho e pressione até a cola secar totalmente. Para o cabelinho da parte de trás, veja a posição certinha que você quer, aplique a cola quente na cabeça da bonequinha, não aplique no cabelinho, tá bom? E depois você vai colar, posicionando aí na altura certinha que você desejar. E lembre de pressionar bem até a cola secar totalmente. Eu deixei lá para vocês um molde de bandeirinha, mas eu vou mostrar aqui para vocês que eu corto a mão livre, porque aí você pode fazer de tamanhos variados, se você quiser. E aí você corta em várias cores para que a peça fique bem alegre. A colagem é bem simples, você vai utilizar aqui a cola quente e vai alternando as cores das bandeirinhas. Para fazer os brinquinhos, eu vou utilizar aqui meia pérola vermelha e vou colar com essa cola específica para pedrarias. Para o enfeite do cabelo, eu estou utilizando aqui cianinha e fita de cetim. Aí você pode usar as cores que você desejar. Vou fazer lacinhos simples, tanto na cianinha quanto nas fitas de cetim. E vamos colar esses lacinhos na cabeça da boneca. Pessoal, só lembrando que essa é uma boneca decorativa, essa não é uma bonequinha para criança brincar, tá bom? Pressione bem os lacinhos até a cola secar totalmente. Pessoal, eu repito muito esse processo porque ele é muito importante, tá bom?
para dar mais um charme no lacinho, eu estou utilizando aqui um botão de perna, mas se você tiver uma meia pérola do tamanho, você pode utilizar. E vou colar ali no meio desse lacinho que eu fiz na cabeça. Agora vamos dar vida a esse rostinho. Para fazer as bochechas eu utilizo a tinta de tecido rosa chá, um pedacinho de papel toalha e um pincelzinho chato de cerdas macias. Você vai molhar o seu pincel na tinta, vai tirar todo o excesso no papel toalha e em seguida vai dando batidinhas circulares na bochechinha da boneca. Você vai repetir esse processo até chegar à tonalidade desejada. E agora eu vou fazer os pontinhos de luz utilizando a tinta de tecido branca. Aqui você pode usar o cabo do pincel para poder te orientar para as bolinhas maiores. E aqui eu vou usar o agulhão para fazer as bolinhas menores. Eu gosto de fazer esses pontinhos tanto nos olhos quanto nas bochechinhas. Então, uma questão de curiosidade, essa bonequinha fica com aproximadamente 28 centímetros de altura. E assim finalizamos a nossa bonequinha. Em locais estáveis, ela fica de pé sozinha, mas se você for colocar em algum outro local, eu sugiro que você coloque um apoio na parte de baixo. Aqui eu deixo como sugestão esse apoio que leva 2 camadas de papelão paraná e 2 camadas de feltro. Você vai usar cola de silicone fria para unir todas as partes e fazer o ponto caseado em volta. Para colar o pezinho na base, você vai utilizar a cola quente em quantidade generosa e vai pressionar até a cola secar totalmente. Assim finalizamos a nossa aula da bonequinha, espero que vocês gostem e eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!